diante de Ti todas as nossas aflições, necessidades, para que por Ti sejamos cuidados, para que por Ti, Senhor, sejamos salvos, para que por Ti, Senhor, sejamos alcançados em nome de Jesus, Pai. Cuida de nós, fica conosco, nós te pedimos. Amém, Senhor, amém, Jesus. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Graças ao Senhor Jesus, glórias a Ele pela graça que Ele concede a cada um de nós de estarmos reunidos aqui. Como o presbítero Vitor bem disse, calor, abafado, vamos, por mais que possa parecer muita apelação, né? Mas vamos contribuir para a gente ficar feliz mais fácil, para a gente não sofrer com tanta velocidade, enfim, para que seja agradável também ficar aqui em momentos de calor, mas que, mais importante que isso, que a gente também, como disse o presbítero, que a gente se concentre, que a gente passe esses momentos aqui, diante do Senhor, buscando a face dEle. Cartas de Jesus para nós, a igreja que devemos ser segundo Jesus. Ontem o pastor Beto iniciou o texto em Apocalipse 1, mostrando quem era o autor da carta. O texto se apresenta de maneira muito poderosa. Eu, quando olho para esse texto, no capítulo 1 de Apocalipse, para mim, eu fico imaginando João e na minha cabeça o que fica muito claro é que ele começa a fazer descrições que de alguma maneira serão entendidas. Ele começa a fazer descrições que de alguma maneira podem ser assim visualizadas pelas pessoas que estão lendo, ouvindo essa carta. Mas é claro que ele não consegue fazer isso de maneira efetiva. Quando a gente lê o texto no capítulo 1 de Apocalipse, que os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, refinado em uma fornalha, a sua voz como de muitas águas, que da sua boca sai uma espada. Cara, João não está conseguindo descrever Jesus aqui, ele não consegue, ele é incapaz de dar para nós alguma coisa que se pareça com Jesus. Por isso esse texto é tão poderoso, por isso esse texto é tão especial. E como fomos desafiados ontem pelo pastor Beto, leiamos Apocalipse sem medo, porque a palavra do Senhor nos ensina que o amor lança fora todo medo. E nós somos resgatados, salvos, comprados por causa do amor de Cristo, por causa do amor de Deus revelado em Cristo. Então, para nós, o medo não deve fazer parte da nossa realidade. Não o medo no que diz respeito à palavra de Deus, porque aquilo que diz respeito à palavra de Deus deve gerar em nós temor e tremor, é consciência de quem somos e de quem é o nosso Deus. Aí, ok, mas medo não. Por isso somos convidados a ler esse texto. E se você tiver dificuldade, se você não entender uma simbologia, se você não entender o que significou aquele capítulo, aquele texto, os pastores estão prontos a te ajudar a entender. Então não perca a oportunidade de aprender sobre Apocalipse esse mês. Por isso, eu te convido a ir lá para o Apocalipse capítulo 2, abra sua Bíblia, ligue o seu celular, enfim, acompanhe com a gente, porque o nosso texto hoje, depois de sermos introduzidos com a ideia de quem é o autor das cartas, agora a gente começa a olhar especificamente para cada carta. E a primeira delas é para a igreja de Éfeso, que se encontra, a informação sobre essa carta se encontra no capítulo 2 de Apocalipse, do verso 1 até o verso 7. Éfeso, uma igreja que deixou de ser uma coisa muito especial, que deixou de viver algo muito especial. O texto e o tema da mensagem para nós vai dizer, uma igreja para quem, uma carta para quem desistiu de ser aquilo que era. Deus faz um convite de retorno a essa igreja de Éfeso. Éfeso é a primeira carta. E para a gente começar a pensar, e acho que uma coisa que precisa ficar claro para todos nós aqui, o objetivo que a gente tem falando das cartas para vocês também é ensiná-los sobre muitas simbologias do texto de Apocalipse. Então assim, nós vamos tentar explicar o máximo de coisas, símbolos que aparecem, o que isso significa, irmão, o que isso representa, irmão, nós vamos te dizer.
algumas falas, alguns momentos, algumas palavras que está no grego, que a gente precisa entender melhor o que significa. Nós vamos dizer isso para vocês também. Por quê? Porque o objetivo é que vocês aprendam. E que quando aprenderem sobre a profundidade de cada carta, sobre o contexto de cada carta, sejam profundamente tocados pela palavra do Senhor. Então, fiquem ligados que é assim que a gente vai caminhar. Para começar, a pergunta que a gente pode fazer de cara é: por que Éfeso é a primeira carta? São 7 cartas. O Beto já explicou ontem, são 7 cartas, representados aqui no texto bíblico, em Apocalipse 1, em Apocalipse 2, como os 7 castiçais, ou os 7 candeeiros. Aqueles candeeiros, ou aqueles castiçais, representam as igrejas, as 7 igrejas. Os espíritos, ou as estrelas das igrejas, são os pastores das igrejas, também já explicado ontem, então, isso a gente já vai aprendendo. Mas dessas 7 cartas, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, por que a primeira é para Éfeso? É a primeira coisa que a gente pode se perguntar. E para a gente entender isso, a gente precisa olhar para o contexto. Por que Éfeso? Porque Éfeso era a cidade maior, a cidade mais importante da Ásia na época. Éfeso era o porto mais importante da África, da Ásia, África não, da Ásia. Era um lugar de muitas riquezas, era um lugar próspero, era um lugar onde todos os negociantes passavam. Inclusive, segundo a história, todo o Império Romano e todos aqueles que negociavam com o Império Romano, antes de chegar em Roma, tinham que passar por uma cidade, e a cidade era Éfeso. Era uma cidade extremamente rica, era uma cidade que estava associada à ideia de prosperidade. Uns escritores antigos vão dizer que Éfeso era chamada como a luz da Ásia. Era uma cidade importantíssima. Para você ter uma ideia de luz da Ásia, pela sua importância, depois, quando começa a perseguição, o Beto falou isso ontem, da época de Domiciliano, quando a perseguição se estabelece de maneira muito forte sobre os cristãos que eram presos na Ásia, que eram presos na região do Oriente, eram antes levados para Éfeso, para depois serem levados a Roma. E aí, outros historiadores vão parar de chamar de a luz da Ásia e vão chamar Éfeso de a porta dos mártires, porque aquele lugar era o primeiro lugar, a primeira cidade de parada antes de ir para Roma e sofrer as consequências da perseguição, da prisão e da morte. Éfeso era uma cidade internacional, exatamente por causa dessa relação de comércio, exatamente por causa dessa relação comercial, de negócios, de transportes, de abertura da Ásia em relação à Europa. Éfeso era internacional. Muita gente, gregos, romanos, asiáticos, africanos, orientais, todos eles passavam por Éfeso. Era uma cidade importante do ponto de vista político. Por exemplo, Éfeso fazia parte do Império Romano, mas não era escrava do Império Romano. Éfeso era uma cidade livre, era uma cidade que podia negociar livremente, era uma cidade respeitada por Roma pela sua prosperidade. Éfeso era livre, podia negociar, não precisava ter lá dentro de Éfeso um grupo de guardas romanos para ficar atentos se eles não iam debandar, se eles não iam se tornar rebeldes, não. Éfeso era confiável, ela era respeitada politicamente. Éfeso era uma cidade de ambiente místico. Para lá caminhavam todos aqueles que tinham alguma vertente mística, alguma vertente supersticiosa, eles iam para Éfeso para aprender. Por quê? Porque diretamente ligado a essa ideia, ali em Éfeso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Ártemis em Éfeso, era um grande centro religioso. Quando vocês olham para o texto de Atos 19, vocês vão ver lá a citação de Ártemis como Diana dos Efésios, é a mesma coisa. Ártemis é a descrição, é o nome grego, enquanto Diana é o nome romano, só isso, é a mesma deusa. Esse lugar, esse templo é tão importante, mas tão especial, que ele, como eu disse, ele faz parte das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um templo de mais de 120 metros de comprimento, era um templo que tinha 127 colunas de 20 metros de altura cada uma, muito especial.
construído em 550 a.C., era um lugar cheio para adoração a Artemis, a Diana, com profetisas sexuais, com sacerdotes. Era o centro de religião da Ásia, Éfeso. Era um lugar marcado também, agora positivamente, pela presença dos apóstolos. Paulo pregou em Éfeso. Paulo é um dos iniciantes da igreja em Éfeso. Timóteo foi pastor de Éfeso. Nós vamos encontrar em Éfeso Áquila, Priscila, Apolo, também em Éfeso. Nós vamos encontrar finalmente João, o mesmo João que escreve Apocalipse, cuidando, sendo pastor da igreja de Éfeso. Era um lugar aonde ali os apóstolos, a pregação do evangelho encontrou um lugar especial. Finalmente Éfeso é o lugar onde a mensagem foi recebida com grande alegria. É um lugar onde essa mensagem de pregação do evangelho dos apóstolos, a mensagem que apresenta a Cristo àqueles gentios, é recebida com muita alegria, com uma fome, uma sede muito grande. E o detalhe é que se você olhar para o texto de Atos 19, depois você fica à vontade para ir lá, Atos 19, Atos 20, aparecem muitos textos sobre Éfeso, e ali, Atos 19, é quando a pregação do evangelho chega de maneira profunda em Éfeso, e o texto vai dizer que a idolatria a Diana dos Efésios, ou a Artemis, começa a ser abandonada, e as pessoas, aqueles que vivem, os mercadores que vivem da idolatria, começam a perder dinheiro. E por isso os apóstolos são levados presos e são tentados ser condenados por conta disso, porque estavam trazendo um grande prejuízo à cidade. É ali, nessa cidade, que essa história, que essa primeira carta chega. É por conta de todas essas razões, importância comercial, importância política, importância religiosa e a ação direta da pregação do evangelho, que Éfeso, Deus, acreditamos, por conta de tudo isso, Deus escolhe Éfeso para ser a recebedora da primeira carta. Com tudo isso em mente, a gente pode olhar agora para o texto, e aí eu te convido a olhar para o verso 1. O que diz o verso 1 do capítulo 2 de Apocalipse? Diz o texto: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz, aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Verso 1 apresenta o autor, o mesmo autor apresentado ontem pelo pastor Beto. Jesus é aquele que conserva e sustenta 7 estrelas. Ele está falando aqui das estrelas ou dos espíritos. Quem são esses? De novo, os pastores das igrejas. Deus está falando com eles, especificamente Jesus dá a eles a sua palavra. Detalhe, o texto vai dizer o seguinte: eles têm a sua destra. Em outras versões você vai encontrar aquele que sustenta as igrejas, aquele que caminha entre os candeeiros ou entre os castiçais, é outra versão que você pode encontrar. O que o texto está me dizendo? Se você for olhar para o termo sustenta nesse texto, tem um detalhe aqui, a palavra grega que é usada para sustenta ali, não é simplesmente de ele sustenta a igreja de Éfeso, mas o texto vai dar, ou vai passar a nós a impressão com muita clareza, que Jesus Cristo não só sustenta a igreja de Éfeso, mas sustenta as 7 igrejas. O detalhe aqui também não é só na ideia de, ele sustenta, mas não é só disso, mas a ideia é de que ele tem nas suas mãos todas as igrejas, ao mesmo tempo. Ele detém nas suas mãos, ele abrange sozinho todas as igrejas, é isso que o texto está me dizendo aqui. Esse é o autor, é aquele que sustenta, é aquele que detém, é aquele que abrange em suas mãos todas as igrejas. Este autor está falando, isso diz, aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, eu sou o que digo. É Jesus falando com a igreja de Éfeso. Mas aí, o texto vai continuar, verso 2 e verso 3 de Apocalipse 2, olha o que vai dizer o texto: eu sei as suas obras, eu sei do teu trabalho árduo, eu sei da tua paciência, eu sei que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e que não o são, e tu os achastes mentirosos. Verso 3, e sofrestes e tens paciências e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Olhando para esse texto,
O que o Senhor está dizendo para eles é: eu conheço as tuas obras, eu sei quem são vocês, eu conheço o seu labor, talvez a sua Bíblia vai dizer, eu conheço o seu trabalho árduo. E aí tem um detalhe: o trabalho árduo aqui, o texto grego, a palavra grega para trabalho árduo, é aquele trabalho, não é um trabalhinho comum não, o trabalho aqui é de um trabalho que faz suar, um trabalho que é difícil, um trabalho que é duro, um trabalho que é exausto, um trabalho que reserva ou gasta toda a sua energia, não tem meio termo nesse trabalho. O que a gente aprende aqui nesse texto do capítulo 2, verso 2, sobre o trabalho, sobre as obras dos irmãos de Éfeso, é que eles não limitavam os seus esforços pelo poder do Evangelho, pela pregação do Evangelho, pela defesa do Evangelho. O que ele está dizendo para a gente é que aquele que serve a Deus, aquele que busca a Deus, o cristão que está diante de Deus, não pode ficar medindo o quanto ele se entrega, não pode ficar entregando só um pouquinho das suas capacidades, não pode entregar só um pouquinho da sua força, não pode entregar só um pouquinho da sua energia. O que ele está dizendo assim: entregue-se, faça com esforço, faça com excelência, sue, canse, porque o cristão deve colocar, empregar a sua vida no serviço do rei que fala a essa igreja, daquele que vive para todo sempre, é o que o texto está dizendo. Entregue-se a isso, não limite-se, não faça mais ou menos, não faça meia boca. A palavra do Senhor nos profetas do Antigo Testamento vão dizer para a gente assim: maldito aquele que faz a obra do Senhor de maneira desleixada. Não façam a obra do Senhor de qualquer jeito, não vivam o Evangelho de qualquer jeito, não falem que fazem sem que façam de verdade, não façam mais ou menos, não faça meia boca, não faça um enxerto, não, viva de maneira digna daquele que vocês adoram, daquele que vocês recebem salvação, daquele que é o mestre, o centro, a cabeça, o guia, que é Cristo. É isso que diz o texto. Parece que não, mas é tudo isso que diz o texto. O que Jesus está dizendo para essa igreja: eu sei que é isso que vocês vivem, que vocês não brincam de serem cristãos, que vocês não brincam de serem crentes, que vocês não dão só um pouquinho de energia, eu sei que vocês entregam tudo, eu sei que vocês se cansam, eu sei que vocês ficam exaustos, por causa desse Evangelho, por causa daquilo que vocês receberam. Mas o texto continua, o texto vai dizer: eu sei do trabalho, eu sei das obras, eu sei da tua paciência. Em alguns textos vai estar escrito perseverança, eu sei. E aí a ideia, de novo aqui, a ideia é que a palavra perseverança ou paciência não é qualquer uma, não é assim: ó, eu sei que você tem paciência. O que está dizendo? Ah, não, olha, nós estamos sofrendo algum tipo de perseguição. Não, eu sou paciente, eu estou tranquilo. Não, eu persevero, eu continuo. Não é isso que o texto está dizendo. O texto usado aqui, ou a palavra usada para perseverança, para paciência, é muito mais. O texto fala de coragem. O texto fala que diante dos sofrimentos, das perseguições, das lutas, das derrotas temporárias, eu aceito o que está acontecendo, eu tenho paciência e eu persevero nisso. Mesmo diante de tudo, eu permaneço firme, mesmo diante de tudo, eu persevero, mesmo diante de tudo, eu sou paciente, mesmo diante de tudo, a ideia final que a gente tem aqui é que essa paciência, essa perseverança é uma virtude daquele que sabe, finalmente, o que vai receber como graça e o que vai receber como glória no final das coisas. Não é qualquer paciência, não é qualquer perseverança aqui. O texto vai continuar dizendo, verso 3 e 4, eu sei que vocês não deixaram de lutar contra os apóstolos, mas aqui ele não está falando de apóstolos bons, ele não está falando daqueles que buscam o Evangelho de qualquer maneira, ou que falam do Evangelho de qualquer maneira, não está falando do João, não está falando de Paulo, não está falando de Áquila, não está falando de Timóteo, ele não está falando desses caras. O que Deus está falando: eu sei que vocês resistem aos maus apóstolos, eu sei que vocês resistem e vocês colocam à prova os maus apóstolos. É interessante olhar para esse texto, porque quando a gente olha para esses maus apóstolos, esses que são achados mentirosos, como diz o verso 2, de quem que Jesus está falando? Se você lembrar um pouco do texto bíblico, lá em Mateus 7, verso 15, o próprio Jesus vai dizer: eu sei que no meio de vocês tem lobos vestidos de ovelha, eu sei que no meio de vocês tem pessoas perigosas.
O que é interessante é que você vê também a advertência, não só de Jesus em Mateus 7, mas a advertência feita por próprio Paulo, lá em Atos 20. Quando eles pregam o evangelho em Atos 19, em Éfeso, tudo aquilo acontece, há uma quebra da idolatria, da vida ali em volta do templo de Artemis, eles são presos. No capítulo 20 de Atos, Paulo se despede dos irmãos de Éfeso. E ali ele vai dizer: irmãos, quando eu cheguei aqui, desde o primeiro dia, eu preguei para vocês o evangelho de Cristo. Desde quando eu cheguei aqui, eu não parei de falar desse evangelho. Desde quando eu cheguei aqui, eu falei de algo que eu tenho convicção e que enchi o coração de vocês da convicção do evangelho de Cristo. Mas, Atos 20, Paulo vai dizer: cuidado com os lobos. Ele está advertindo o povo da mesma coisa. Cuidado com os lobos, fiquem alertas, fiquem vigilantes, fiquem espertos, porque esses lobos não terão piedade, esses maus apóstolos não terão piedade, esses mentirosos não terão piedade, eles vos enganarão. Sabe o que é legal aqui? Se você olhar para o texto, Paulo também em Atos 20, ele vai dizer assim: eu estou dizendo tudo isso para vocês porque eu estou indo para Jerusalém, e eu não sei o que vai acontecer. Uma coisa que parece estar muito forte no meu coração é que eu não verei mais vocês. É isso que ele diz para o povo de Éfeso. E ele diz: por isso perseverem, por isso vigiem, por isso guardem no coração de vocês o evangelho de Cristo, por isso não vacilem. E isso Paulo diz lá em Atos 20. E a mesma coisa Jesus vai dizer para eles em Apocalipse 2. Tomem cuidado. Quer ver que interessante? Quando você olha para o verso 2, eu quero que você pule para o verso 6. Olha o que diz o verso 6. Tem, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Eu estou pulando para o verso 6, porque o verso 6 está dentro do mesmo contexto do verso 2. Quem são esses nicolaítas? Jesus, quando fala a eles, está alertando sobre os nicolaítas. Quem são esses caras? São hereges. São homens ou seguidores de um homem que abandonou a fé em Cristo Jesus. Só para você entender, quem é Nicolau aqui? Atos 6, quando se estabelecem os primeiros diáconos, um dos diáconos, um dos 7, é Nicolau. E esse Nicolau abandona o evangelho. Esse Nicolau se torna um herege. Esse Nicolau começa a seguir a ideia grega de como se deveria adorar a Deus. Ele começa a dizer o seguinte: não se preocupem com o corpo. Os estoicos dizem muito isso. Não se preocupem com o corpo, porque o corpo é mau. O que interessa para Deus é o espírito. Logo, aquilo que você faz na carne, aquilo que você vive na carne, as vontades da carne, os desejos da carne, os pecados na carne, não tem problema. Porque o que importa para Deus é o espírito. Os nicolaítas, Nicolau também estabelece uma outra ideia. Eles falam assim, eles ensinam, por exemplo, que você não precisava mais ficar atento a nenhuma obra ou nenhum mandamento que Deus tinha deixado, que Jesus tinha deixado ao seu povo. Não, vocês não precisam fazer isso, isso já passou, vocês não precisam seguir mais isso. Eram hereges. Aí você fala assim: esses caras, será que esses caras são tão importantes? Quando você aprender sobre a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira, os mesmos nicolaítas voltam a aparecer. Esses caras foram terríveis para as igrejas da Ásia. Hereges, ensinando coisas que eram da filosofia grega, da mensagem que eles dispensavam, a fim de que o evangelho de Cristo não fosse suficiente, que não tivesse o valor que tinha. Só para você entender, quando se fala dos nicolaítas nas cartas de Tiatira ou nas cartas de Pérgamo, esses nicolaítas são chamados de filhos de Balaão. Se você lembrar de Balaão, lá em Números 25, lá no Antigo Testamento, Balaão é o profeta que recebe dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus, para que eles não vencessem as batalhas. E Balaão tenta fazer isso, mas Deus o impede de fazer isso. Mas Balaão induz o povo, ele participa de uma coisa muito pior. Muito pior. Para te contextualizar, existia um Deus para o povo que ia ser conquistado pelos israelitas, chamado Baal Peor. Esse é o pior dos deuses
da terra de Canaã, Baal-Peor. E como o povo não é amaldiçoado por Balaão, porque Deus impede Balaão de fazer, a ideia que Balaão dá ao rei faz o seguinte: monta tendas aqui e traga as suas mulheres mais bonitas, e monta essas tendas aqui em volta do arraial de Israel todo, desse povo de Israel que está acampado, e você vai começar a chamar, essas mulheres vão começar a chamar os israelitas. O que você acha que eles foram fazer na tenda? Vocês já entenderam. Eles se entregaram à prostituição. Mas tem um detalhe: todas essas mulheres bonitas que chamavam esses israelitas para entrar na tenda, antes diziam assim: está gostando da ideia? Está pensando no que eu estou te propondo? Você está entendendo qual que é a proposta que eu te faço? Claro, eu quero. Então faz o seguinte: adora ao meu Deus, Baal-Peor. E aqueles homens se dobravam diante do Deus, antes de se prostituírem. Quase 20 mil homens do povo de Israel fez isso, nesse momento. Esses nicolaítas são comparados a esse Balaão, o que induz o povo de Israel à prostituição e à idolatria quando entram em Canaã. É muito perigoso. Eles induzem o povo a isso. Por isso o verso 3 e o verso 2 e o verso 6 são tão fortes quando falam de Éfeso. É um baita elogio. Vocês são uma igreja que resistiram a essas tentações. Vocês são uma igreja que resistiram a essas maldades, que vocês resistiram àquilo que foram ouvidos aí por vocês, pelos nicolaítas. Vocês resistiram a tudo isso. Vocês enfrentaram esses caras. Vocês não deixaram ele entrar no meio de vocês. Eles não venceram a mensagem do evangelho. Por isso vocês são bons. Mas o verso 4 diz que tem alguma coisa que não está legal. Mas eu tenho contra ti, verso 4, que vocês deixaram o primeiro amor. Ou em algumas versões, vocês deixaram a primeira caridade. O texto aqui é muito intenso, sabe por quê? E aí a gente consegue fazer alguma interpretação do que está acontecendo aqui. O que Deus está falando para eles é que aquilo que vocês viveram quando receberam o evangelho, vocês não vivem mais. Aquilo que vocês desfrutaram de mim quando receberam o evangelho dos apóstolos, vocês não desfrutam mais. Mas por quê? Por que vocês me abandonaram? Por que vocês, depois de tanto resistir, agora não vivem o primeiro amor? Porque depois de tanto resistir, vocês caíram nessa armadilha de deixar o primeiro amor. Alguns estudiosos vão dizer que isso é consequência, inclusive, dessa resistência à idolatria, dessa resistência ao pecado, dessa resistência aos falsos profetas, dessa resistência aos lobos. Porque o texto, quando fala no verso 2 e no verso 6 que eles resistiram, eles estão colocando em prática aquilo que a gente pode ler lá em 1 João, em 1 Coríntios, em 1 Pedro, em 1 Timóteo, que o texto vai dizer assim: provem os profetas, analisem o que eles dizem, verifiquem se aquilo que é dito é verdade. Tudo isso está dito lá. Eles foram ensinados a fazer isso pelo próprio Paulo, pelo próprio Apolo, pelo Áquila, pela Priscila, pelo João. Eles foram ensinados a fazer isso. E aí a ideia é que a ortodoxia, ou seja, o apego muito forte a aquilo que era o teste, acabou tirando deles o primeiro amor. Cara, você faz isso? Faço, então fica com a gente. Você não faz? Então vai para lá. Eles esqueceram o amor. Eles esqueceram o primeiro amor. Eles esqueceram aquilo que receberam de Deus. Eles abandonaram isso. E aí basta a gente pensar um pouquinho, quando a Bíblia fala para a gente em 1 Timóteo 3, que de tudo, de todos os sentimentos, de todos os dons, de tudo aquilo que é importante, de tudo aquilo que é valioso, de tudo aquilo que aprendemos de Deus, o maior de tudo e o único que permanece é o amor. Quando a gente abandona o amor, quando a gente abandona a presença de Deus, quando a gente abandona aquilo que recebemos de Deus, quando a gente abandona aquilo que primeiramente nós sentimos, aquele calor, aquele frescor, aquela alegria, aquela intensidade, quando a gente abandona, quando a gente perde isso, a tendência é que a gente comece a perder as outras coisas. Por isso, o texto vai continuar, verso 5,
Olha o que diz o texto: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmãos, uma coisa que a gente muitas vezes ouve, e é por isso que também, como o pastor Beto falou ontem, principalmente quando ele falou aqui na hora da nossa assembleia geral, a liderança dessa igreja está muito preocupada em que a gente entenda a graça do jeito certo, e que a gente entenda a santificação também do jeito certo. E quando eu olho para um texto, isso é muito fácil de você olhar para muitos textos da Bíblia e entender que aquela fala, uma vez salvo, sempre salvo, e eu não preciso fazer mais nada, eu posso viver do jeito que eu quiser, que está tudo certo. Essa frase, ela não tem nenhum embasamento bíblico, e a gente vai achar milhares de informações na Bíblia, textos que nos mostram que isso não tem sentido. Mas quando eu olho para o texto de Apocalipse, quando eu olho para essas cartas que Jesus entrega às suas igrejas, isso fica muito evidente. Porque nós vamos aprender, só tem uma igreja aqui, uma única igreja, que eu não vou falar, para não quebrar a história, mas tem uma igreja que não tem uma fala má. O que Deus diz para essa igreja é só coisa boa: você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo, fica firme até o fim que eu vou te dar a coroa. Pô, você é demais, vocês são uma igreja incrível. Não tem uma, mas as outras, só tem uma, as outras, todas, têm um momento de queda. Todas as outras têm um momento que precisa retomar. Todas as outras precisa de se reaproximar de Deus. E o texto bíblico nas cartas é muito claro: se você não fizer isso, você não receberá salvação. Se você não voltar, você não será salvo. Se você não arrepender, olha o que diz o texto. Verso 5, o texto vai dizer o seguinte: se você não se arrepender, eu tiro o seu lugar. E olha o que ele está dizendo: eu tiro o seu lugar do meio do castiçal. O que ele está dizendo? Eu tiro o seu lugar de igreja. Você deixa de ser minha igreja. É muito duro o texto. E esse texto nos ensina isso, irmãos. Quando a gente cai, quando a gente abandona o amor, quando a gente avança para aquilo que é ruim, olha o que o texto vai dizer: lembra-te de onde caíste. Quando a gente sai da direção de Deus e a gente cai, a gente precisa voltar. E o legal é que o texto, o próprio Deus, vai dizer para o seu povo: o que você tem que fazer? A primeira coisa que ele diz: lembra-te. E se você olhar para o texto bíblico, existem mais de 100 vezes que a palavra lembra-te aparece na Bíblia Sagrada. E todas elas têm esse contexto: olha, lembra-te da onde você foi, lembra-te do que você vivia, lembra-te daquilo que eu fiz por você, lembra-te daquilo que eu quero para você. O texto sempre, quando fala de lembra-te, fala assim: cara, acorda, olha para onde você está indo, olha onde você já está, olha o que pode acontecer com você, lembra-te, lembra-te. O texto é muito intenso em falar isso. Depois ele fala, não só lembra-te, mas ele vai dizer: arrependa-te. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te. O texto nos mostra que é necessário deixar aquilo que nos levou à queda. Ah, não, eu deixei o primeiro amor, esse é o meu pecado, esse é o meu erro, essa é a minha falha, eu preciso voltar. Por isso, a primeira coisa que eu preciso pensar eu preciso lembrar de onde eu caí, eu preciso lembrar de onde foi que eu errei, eu preciso lembrar aquilo que eu preciso recorrer ao Senhor. E aí, depois disso, depois de lembrar, depois de ter na minha cabeça, eu me arrependo. Se somos salvos, sempre salvos, e nada mais precisamos fazer, se arrepender do quê? Se somos salvos, sempre salvos, então não tem pecado. Se não tem pecado, não tem arrependimento. Acabou, fica tranquilo, não precisa. Não é isso que a Bíblia ensina. Lembra-te, arrepende-te. E o texto vai continuar dizendo: agora alguma coisa precisa mudar. Não é só lembrar, não é só arrepender. Você precisa praticar as primeiras obras. Volte às primeiras obras. Volte a fazer aquilo que você fazia antes. Se arrependa, mas não fique só no arrependimento, na dor. Faça. Sabe o que é interessante? Quando você olha para esse texto, o Senhor está dizendo para a gente que, não adianta você só perceber que está em pecado, você precisa voltar a Deus.
Você não precisa só entender que precisa se arrepender, mas você precisa praticar obras novas, outras obras. E se é algo que você fazia antes e que era bom, volta a elas, pratica as primeiras obras, é que diz o texto. É aí que a gente precisa entender o final da história. A palavra do Senhor, quando fala em Éfeso, quando envia essa carta a Éfeso, ele enche essa igreja de elogios. Ele fala que ela é boa, que ela é forte, que ela é resistente. Ele fala que ela é poderosa, ele fala que ela é cristã, ele fala que ela é espiritual, porque ela resiste às tentações, porque ela resiste às tentativas das heresias. Mas em algum momento ela cai, em algum momento ela falha, e assim somos nós. Nós podemos ser fortes, resistentes, pacientes, trabalhadores, perseverantes, como diz o texto. Nós podemos ter boas obras. O Senhor pode conhecer aquilo que fazemos, mas pode ser que caímos. Mas o convite amoroso do Senhor é: lembra-te, arrependa-te e volta a fazer o que eu te ensinei a fazer. E o legal no texto é que o texto nunca termina de maneira negativa. O Senhor amoroso é aquele que recompensa, e aí ele vai dizer, verso 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O que o texto está dizendo para a gente no verso 7, é que Deus recompensa aquele que se arrepende, aquele que lembra, aquele que volta a praticar as obras. O texto para nós é muito forte, é muito firme, e o ponto principal desse texto é exatamente o verso 4. Eu conheço as tuas obras, eu conheço teu trabalho árduo, eu conheço a tua perseverança, eu sei que você não tolera homem maus, eu sei que você coloca à prova os apóstolos que não o são, eu sei que você descobre que eles são mentirosos e impostores, eu sei que você tem perseverado, que você tem suportado sofrimentos por causa do meu nome, eu sei que você não tem desfalecido, mas eu conheço você, eu sei quem você é, eu sei que você trabalha, eu sei que você persevera, eu sei que você luta, eu sei que muitas vezes você tem sofrido por causa de mim, eu tenho certeza disso, eu sei, mas eu tenho uma coisa contra você, eu tenho isso contra você e isso me dói, porque isso me faz querer te resgatar a qualquer custo. Eu sei que você abandonou o primeiro amor, você já não me ama como antes, o que o Senhor está dizendo para a gente. O que o Senhor está dizendo para essa igreja: você já não me ama como antes, porque você está aqui buscando a mim, porque você persevera na minha doutrina, se o amor que você conheceu já não é mais o mesmo, se o amor que você experimentou já não é mais o mesmo, se esse amor já esfriou, você já não me deseja como antes, você já não me adora como antes, você já não sonha comigo como antes, você já não tem mais sede de mim como antes. É isso que o Senhor está dizendo. E para nós, a mensagem que fica é exatamente essa: olha para trás, lembra do primeiro encontro, lembra do primeiro momento, lembra das coisas que você experimentou com Deus, lá no começo da sua história cristã. Lembra dos momentos de oração, dos momentos de leitura, lembra dos momentos de comunhão, lembra dos momentos de alegria, lembra dos momentos de choro. Até porque quando Mateus, a palavra de Deus nos ensina em Mateus, lá no Mateus capítulo 5, o texto vai dizer o seguinte: bem-aventurado, feliz é aquele que chora por ele, porque ele será consolado. E a gente já aprendeu que esse choro, não é qualquer choro, não é um choro de quem sofre, mas é um choro de quem reconhece que é pecador. Por isso, aquele que reconhece que é pecador será consolado. É isso que o Senhor está dizendo: lembra-te, arrependa-te, volta às primeiras obras. Olha para trás, olha para aquilo que você vivia com Deus antes, e por que agora está diferente, por que agora está superficial, por que agora está frio, por que agora não é tão sedento, por que agora não é tão quente. Você não me adora como antes, você não tem sede como antes. A gente desfalece, talvez a gente não aguenta, talvez a gente não resiste mais ao mundo, talvez a gente não resiste mais aos nossos desejos. Quando nós acabamos deixando que essas coisas nos peguem, a gente abandona o primeiro amor.
E isso aqui, quando eu começo a olhar para isso, a gente pode começar assim: não, mas eu não consigo sozinho, eu não consigo mais viver dessa maneira sozinho, eu não consigo vencer essas tentações, e essa fraqueza, e essa, sabe, essa falta de vontade, essa falta de amor, aquele primeiro amor, eu não consigo vencer isso sozinho. E aí eu me lembro de um texto de Oséias, profeta Oséias, no capítulo 2, quando ele escreve, ele vai dizer o seguinte: que a igreja, o povo de Israel, abandona a Deus, abandona o primeiro amor. E o texto é duro, porque o texto de Oséias é duro. Se você conhece, você vai lembrar do que eu estou falando. Mas o texto é duro porque ele vai dizer o seguinte: você, minha igreja, você, meu povo, vocês, aquele que eu amo, vocês foram atrás dos seus amantes, vocês deixaram o primeiro amor e foram atrás de outros amores. Vocês me abandonaram, vocês foram envolvidas pelo prazer de outras coisas, vocês foram envolvidas pela vontade em outras coisas. Deus está dizendo isso com muita dor no seu coração ao seu povo. Vocês têm colocado coisas em primeiro lugar, no lugar que é meu. Vocês têm escolhido coisas ao invés de escolher a mim. Vocês têm entregado um trabalho mais ou menos, porque o amor já não é mais o mesmo, porque o primeiro amor já não existe mais. Mas o legal, assim como o texto de Apocalipse nos mostra que podemos nos voltar a Deus e que podemos ser recompensados por Ele, em Oséias, no capítulo 2, o mesmo Deus que diz assim: vocês foram diante dos seus amantes, o mesmo Deus dá ao seu povo a promessa: mas eu te levarei para o deserto, eu falarei com você, eu vou te atrair, eu vou te levar para o meio do deserto, eu vou falar com você cheio de carinho, eu vou te envolver nas minhas vinhas, eu vou falar com você, eu vou responder como nas primeiras vezes, como no primeiro amor, como naquele dia, e naquele dia que eu te envolver de novo, você me chamará de marido, e você vai dizer que me ama de novo. Mas o texto de Oséias não acaba. No verso 19 e 20 de Oséias 2, o Senhor se declara de maneira definitiva ao seu povo: e depois que eu falar com você, e depois eu te atrair, depois eu mostrar para você que eu estou pronto a te receber de novo, eu vou me casar com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e com paixão. Eu me casarei com você com toda a fidelidade que eu posso te oferecer. A igreja de Éfeso era uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja que conhecia a presença do Senhor, que conhecia a palavra do Senhor, uma igreja alcançada fortemente pelo aquele primeiro amor e pelo impacto que esse primeiro amor gera de transformação na sociedade, completamente, uma sociedade completamente transformada. Mas ela um dia caiu, mas Deus continuou amando, e por isso Deus a atraiu de volta para si. E por isso Deus a buscou de volta para si. E por isso Deus diz para ela: se você vier para mim de novo, se você me aceitar de novo, se você for atraída por mim de novo, eu vou me casar com você, eu vou te amar para sempre, eu vou te dar a se alimentar da árvore da vida, aquela que eu coloco no meio do jardim, novo céu e nova terra, ela será para você. E é isso que o Senhor diz para nós. Lutamos, perseveramos, somos pacientes, mas às vezes caímos, às vezes fraquejamos, e quando isso acontecer, o Senhor continua estendendo a mão para a gente, e Ele continua dizendo para a gente: arrependa-te, lembra-te e volta para mim, que eu estou pronto a te receber em nome de Jesus. Pai de amor, de misericórdia, de graça, glórias ao Teu nome para todos sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgata, porque o Senhor nos mostra, Senhor, aquilo que o Senhor quer de nós. O Senhor não brinca com o pecado, o Senhor não esconde o pecado, o Senhor não esconde a Tua vontade para nós. O Senhor fala de maneira aberta conosco, a Tua palavra é realidade para nós. O Senhor não brinca, Senhor, quando quer demonstrar o Seu amor por nós. Por isso, às vezes o Teu ciúme, às vezes a Tua ira, às vezes a Tua justiça se revela por causa do Teu amor grandioso e poderoso sobre nós.
Por isso o Senhor nos chama a atenção, por isso o Senhor nos corrige, por isso o Senhor nos atrai, por isso o Senhor nos leva para o deserto, para que nada tome a nossa imaginação, para que nada tome a nossa atenção, para que a gente só olhe para Ti, para que olhando para Ti, sintamos o Teu amor definitivo e poderoso, Senhor. Nos salva de nós, nos liberta de nós, dos nossos pecados, Senhor. E nos faça sempre, sempre, sempre voltar ao primeiro amor, buscar o primeiro amor, as mesmas vontades, as mesmas ansiedades por Ti, as mesmas sedes por Ti, as mesmas adorações por Ti, Pai. A Tua igreja em Éfeso entende isso, a Tua igreja em Éfeso entendeu isso, Senhor. E nós sabemos que um dia, na Tua glória, no novo céu, na nova terra, Senhor, nós reencontraremos os nossos irmãos de Éfeso. E glorificaremos a Ti, e cantaremos o cântico do Cordeiro, e o cântico de Moisés, diante de Ti, a Ti, o merecedor de toda a honra, a glória. Tu és o primeiro, o último, que estava morto, mas vive para sempre, Jesus. Faça em nós a Tua vontade, faça em nós, ó Deus, o Teu desejo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus, amém.